Boa noite a todas e todas. Eu sou a Juni Pena e vou apresentar aqui o artigo Corte Mato Mata, que foi elaborado a partir de duas obras que eu realizei no âmbito da residência artística Projeto Planta Baixa, de abril de 2015 a agosto de 2015, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A residência ela foi coordenada pela artista, professora doutora Marufa Torelli, e foi parte das atividades do doutorado que desenvolvi no Instituto de Artes da UERJ. O desejo de caminhar por paisagens em que a presença da vegetação seja preponderante atravessa a minha biografia. Caminhar sem grandes pretensões ou percorrer áreas verdes em busca de algo sem definição prévia. Deslocar-me com o olhar direcionado ou me deixar ser abarcada por alguma situação são atitudes que, em muitos casos, deflagram o surgimento de uma proposição artística ou instauram alguma questão a ser investigada. Caminhar sem compromisso pelas aleias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas atento aos acontecimentos, proporcionou o surgimento das obras Corte Mato Mata e Aleia. Gostaria de comentar que os jardins, desde a sua remota origem, carregam consigo a ideia de abrigar a tranquilidade e de proporcionar estados meditativos. Separados do contexto da cidade, guardam a presença ou a memória da natureza. Apresentam-se como um dentro-fora, mas também como um fora-dentro. Nesse lugar jardim, a natureza persiste. Contudo, a sua configuração é dada por meio de procedimentos seletivos que elegem e modelam os elementos que participam da ambiência. Interposto entre a cidade e a amplitude do ambiente natural, salvaguarda os homens dos malefícios provenientes da turbulência dos centros urbanos, bem como dos perigos da natureza. Dentro do limite de seus espaços, o horizonte longínquo, característico da paisagem, não participa, e a sua fruição, aqui eu cito a filósofa Anne Coquelin, abro aspas, apresenta-se como parte de um pedaço escolhido da natureza e não sua metáfora condensada, fecho aspas. No campo do desenvolvimento do conhecimento, os jardins botânicos ocupam um lugar de relevo. Seu surgimento na Europa do século XVI atrela-se ao estudo de ervas medicinais e, por consequência, formam-se as primeiras coleções de plantas com fins científicos. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, desde a sua fundação em 1808, abrigou a diversidade de espécies vegetais. Mudas provenientes de outras colônias portuguesas eram ali cultivadas. O interesse, a priori, era encontrar meios para aclimatar plantas de proveniência estrangeira, com o intuito de produzir rentabilidade econômica. Todavia, o processo de cultivo dos vegetais requer trabalho. Observações e experiências conduzem ao desenvolvimento científico. Porém, nenhuma evolução seria possível sem um trabalho que envolvesse um dispêndio da força humana. A ação física é parte capital da produção do plantio. Ainda hoje, a manutenção do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mesmo utilizando a tecnologia avançada disponível, depende da força física por parte dos funcionários que ali trabalham. Foi então a atenção aos processos de manutenção do jardim que desencadeou o surgimento do trabalho Corte Mato Mata. No período da residência, transitei várias vezes pelas aleias do Jardim Botânico sem um objetivo pré-determinado. No início, apenas observava e experimentava os acontecimentos do lugar. Nas frequentes caminhadas, deparei-me com o corte de uma enorme árvore de contas com diâmetro aproximado de 1,70 m que se encontrava doente na iminência de cair. O corte dessa árvore foi um empreendimento longo e exigiu grande esforço por parte dos funcionários envolvidos na empreitada. Mesmo com a ajuda eficaz da motosserra, era perceptível o enfrentamento físico necessário para a realização da missão, cortar a árvore.
Num primeiro momento, cortes horizontais fatiaram o tronco em rodelas. Em seguida, as lâminas espessas foram subdivididas em pedaços menores, com cortes precisos, que deram origem a imprecisos cubos de madeira. Selecionei, então, alguns tocos cortados e recortados e pedi à equipe que fizesse algumas novas incisões, com a intenção apenas de evidenciar a inclinação sutil promovida pela direção oblíqua do corte. No entanto, a face externa do tronco foi preservada. Retiramos apenas suas cascas, mantendo assim a memória da forma original e textura da árvore. Nas demais faces, impôs-se a ação afirmativa dos talhos realizados com a ajuda da máquina. O gesto decidido indica determinação. Os tocos de madeira recolhidos de árvores diversas deram origem ao trabalho corte-mato-mata, um conjunto constituído por 3 esculturas em que as partes são organizadas na superfície do chão, de modo a remeter à memória da árvore que lhes deu origem. Ora referem-se à verticalidade dos troncos, indicando seu largo diâmetro. Ora sugerem árvores estreitas quando tombadas na posição horizontal. A disposição dos fragmentos e a distância entre eles evidenciam o corte. É importante destacar que a presença do grafite ou da barra de óleo, que em determinados momentos cobrem uma das faces dos fragmentos da árvore que compõem o conjunto. Esses materiais são usados nas superfícies dos cubos, com o intuito de enfatizar o desenho produzido pela ação da motosserra na madeira. Memórias e vestígios coexistem em corte-mato-mata. O tempo se faz presente na matéria orgânica ao imprimir suas marcas. A árvore cresce e se desenvolve, mas também sofre com as oscilações do clima e com os acontecimentos ao seu redor. E o que parece estar em jogo nesse conjunto de escultura são as potências dos elementos naturais, da ação do tempo e das atividades humanas. As esculturas ocupam um plano horizontal e, ao mesmo tempo em que se comunicam entre si, estabelecem um diálogo com a série Aleia, constituída por 3 desenhos de grandes dimensões. Mais uma vez, o ato de caminhar pela Alameda das Palmeiras Imperiais do Jardim Botânico desencadeou o surgimento da obra Aleia. O desenvolvimento do percurso apresentou-se como ação potente para o contato e reconhecimento do lugar. O contato com a verticalidade da sequência das palmeiras imperiais na Alameda principal do Jardim Botânico gerou a série de desenhos Aleia. No conjunto de desenhos, o grafite sobre papel japonês dá origem a imagens gráficas que, por sua escala e ocupação espacial, remetem à verticalidade das palmeiras imperiais. O visitante que transita entre as esculturas situadas no chão é abarcado pela verticalidade dos desenhos, que podem promover de modo veloz um deslocamento do olhar em direção ao alto, ou vice-versa. De qualquer modo, a ideia de que existe algo acima está presente no imaginário das palmeiras imperiais, cujo plantio tornou-se comum no Rio de Janeiro em meados do século XIX, afirmando-se assim como símbolo de poder do império. Agradeço a atenção.